Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Instituto Barak. Esse é o nosso curso Lidando com Crianças de Comportamentos Difíceis no Ministério Infantil. E essa aula de número 2, nós vamos aprender as razões de comportamentos difíceis nas crianças no Ministério Infantil. Muitas pessoas, quando vai trabalhar com uma criança de comportamento difícil, é muito comum rotular essa criança como uma criança mal educada, como uma criança que não tem limite, e nós colocamos esses rótulos nessa criança e muitas vezes não investimos tempo para conhecermos a razão daquele comportamento tão agressivo, daquela dificuldade de obedecer ordens. Então, eu quero te perguntar, você já parou para se perguntar por que essa criança é tão agressiva? Por que essa criança tem tanta dificuldade no relacionamento com outras crianças? Por que usa palavras tão duras? Você já pensou nisso? É muito importante você refletir, porque quando eu faço essa reflexão, eu vou buscar a razão daquele comportamento difícil. E quando eu consigo buscar essa razão, eu consigo ajudar a minha criança a lidar com aquela situação, com aquele sentimento que está ocasionando esse comportamento. Então, na aula de hoje, nós vamos ver o quanto é importante ter pessoas preparadas no Ministério Infantil para identificar razões de comportamentos difíceis. Vamos aprender o benefício de fazer essa identificação e, principalmente, quais são as principais causas de comportamentos difíceis em crianças do Ministério Infantil. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o teu comentário, coloque a tua dúvida, coloque se você está gostando ou não na aula aí no comentário, dá o teu like, diz se essa aula foi boa ou não, faça todas essas coisas para tornar nosso canal mais relevante. Lembrando também que esse curso é um curso gratuito, no final do curso você vai receber gratuitamente um lindo certificado em PDF. Então, assista as 4 aulas, note as 4 senhas e no final das 4 aulas nos envie as 4 senhas com o nome completo e em até 30 dias nós vamos te enviar o certificado. Pastor, e o e-book, a apostila? Nós estamos trabalhando de uma maneira diferente. Nós precisamos de ajuda para manter nossos projetos de cursos gratuitos e videoaulas diárias no canal do YouTube, e tudo isso tem um custo. Então você pode abençoar o Instituto Barak com uma oferta a partir de R$10 e nós vamos, como gratidão, te enviar o e-book completo com todo o conteúdo do curso. Então faça uma oferta a partir de R$10 para o Instituto e nós vamos te presentear com o e-book completo, um material muito que vai te ajudar bastante. Então isso é importante. Então, pastor, por que é importante pessoas preparadas para identificar as razões de comportamentos difíceis nas crianças no Ministério Infantil? Há muitos anos eu trabalho com crianças em situação de risco e é muito comum recebermos crianças com situações emocionais, vítimas de abuso, lares disfuncional, ou talvez o pai e a mãe separada. Nós temos um projeto de futebol e um dia fui para esse projeto, eu não gosto muito de futebol, mas fui acompanhar as crianças do projeto e vi uma criança sentada, muito triste, eu comecei a conversar com ela e eu achei interessante, os pais estavam vivendo um divórcio recente e ele começou a me dizer o quanto ele se sentia culpado pela separação dos pais. Então é interessante isso, uma criança que muitas vezes está numa crise emocional pode desenvolver um comportamento tipo se isolar ou de repente se tornar agressivo por um momento difícil que está vivendo e não sabe lidar com aquela situação. Então, pastor, por que é importante que eu, que você, meu irmão, minha irmã que trabalhe no Ministério Infantil, esteja preparado, treinado para identificar as razões de comportamentos difíceis em crianças? Primeiro, quando eu tenho um preparo, eu vou conseguir saber por que aquela criança está agindo daquela maneira. Então é importante ter pessoas preparadas, por quê? Porque ele vai conseguir identificar a causa ou a razão de um comportamento difícil. Então é importante, quando você vai trabalhar com essas crianças, você identificar qual é a causa, a razão desse comportamento difícil. A primeira coisa é importante por isso, porque consegue identificar a causa e a razão do comportamento difícil. Segunda coisa, vai dar o apoio emocional adequado àquela criança.
Então, muitas vezes, um comportamento difícil, um comportamento agressivo é uma criança te pedindo socorro, te pedindo ajuda. E você vai dar o apoio emocional adequado. De repente, é o luto, ela está vivendo a perca de um ente querido, não sabe lidar com o luto. Você vai ajudar ela a lidar com o luto. De repente, ela está sendo vítima de um abuso. Como é que eu vou ajudar essa criança a lidar com esse abuso e resolver essa situação do abuso? De repente, essa criança é muito insegura, ela tem uma autoestima baixa. Como é que eu vou trabalhar a autoestima dessa criança? Então, é importante, primeiro, pessoas treinadas, porque vai conseguir identificar a razão. Segundo, quando identificar essa razão, ele vai dar o apoio emocional adequado com cada situação. Então, vai trabalhar cada situação. Outra coisa importante, vai promover o crescimento emocional e espiritual da criança de uma maneira saudável. Então, nós vamos usar técnicas que vão ajudar no comportamento emocional dessa criança, no seu crescimento espiritual de uma maneira saudável. E o mais importante, quando necessário, vai buscar ajuda profissional. Então, vai encaminhar essa criança para um profissional da área da saúde que vai ajudar ela a lidar com esse comportamento. Seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja um terapeuta, a gente vai trabalhar com isso. Então, o primeiro ponto importante dessa aula, por que é importante pessoas treinadas e capacitadas dentro do Ministério Infantil para trabalhar com crianças de comportamento difícil? Porque ele vai conseguir identificar a causa e a razão do comportamento difícil, porque ele vai dar o apoio emocional adequado, porque ele vai promover um crescimento saudável, emocionalmente falando e espiritualmente falando, e vai, no momento adequado, havendo necessidade, buscar um profissional da área da saúde para ajudar essas crianças. Então você, meu irmão, você, minha irmã, está gastando, investindo tempo nesse curso, parabéns, porque isso é importante dentro do Ministério Infantil. Então nós aprendemos o quanto é importante pessoas treinadas e capacitadas para trabalhar com crianças de comportamento difícil no Ministério Infantil. Ponto 2, quais são os benefícios? Então, eu me preparar para isso, você preparar a tua equipe, quais são os benefícios para as crianças do Ministério Infantil, pessoas preparadas para trabalhar com esse comportamento difícil. Primeiro benefício, intervenção antes que a situação se agrave. Então, muitas vezes, um comportamento difícil é sinal de algo mais na área emocional e nós precisamos intervir antes que essa situação se agrave. De repente, essa criança pode entrar numa depressão profunda e isso vai ficar mais difícil. De repente, essa criança vai começar com automutilação, com um comportamento suicida, ou, infelizmente, machucar outra criança, criar uma situação desagradável com outra criança. Então, antes que esse comportamento se agrave, nós vamos trabalhar na intervenção, na prevenção e na ajuda da criança. Então, é benefício, primeiro, que ele vai intervir na situação antes que essa situação se agrave. Esse é o primeiro benefício. Segundo benefício, vai dar apoio individualizado. Cada criança ela é um indivíduo diferente no nosso grupo de crianças no Ministério Infantil. Muitas vezes a igreja já está dividida em faixa etária, então nós achamos, porque está dividida em faixa etária, toda criança é igual, tem de ser tratada de maneira igual. Infelizmente, para muitos dentro do Ministério Infantil, isso é uma realidade. Não é uma verdade. Na área do acolhimento emocional, nós vamos aprender, muito importante, que cada indivíduo é diferente. A dor dele ou dela é diferente em cada um. Então, eu não posso olhar e dizer, não, isso daí não é nada, isso daí não quer dizer nada. Não, eu vou dar o apoio individualizado, ajudar a criança a lidar com aquela sua dor, com as suas emoções, dar ferramentas para que ela consiga trabalhar com aquilo e contornar aquela situação. Então, qual é o benefício de pessoas treinadas e capacitadas dentro do Ministério Infantil para trabalhar com crianças de comportamentos difíceis? Primeiro, que vai intervir na situação antes que ela se agrave. Segundo, ele vai dar o apoio individualizado à criança e ajudar a criança de maneira individualizada. Terceiro, vai melhorar o ambiente do Ministério Infantil.
Infelizmente, nós conversamos com muitos pais e muitos pais dizem: eu não mando minha criança para o Ministério Infantil porque lá é só briga, porque meu filho foi agredido, minha filha foi agredida, lá é uma bagunça. Infelizmente, isso é uma realidade. Então, quando eu vou trabalhando comportamentos difíceis, vou fazendo acolhimento emocional, aconselhamento das crianças no Ministério Infantil, o ambiente do Ministério Infantil se torna um ambiente harmônico, um ambiente disciplinado, um ambiente organizado, e isso vai dar prazer às crianças a participar do ambiente do Ministério Infantil. Outras coisas, as pessoas que trabalham no Ministério Infantil vão ter facilidade de lidar com essas crianças. Infelizmente, muitos se afastam do Ministério Infantil por causa de situações que acontecem e ele não sabe lidar. Então, vai melhorar o ambiente do Ministério Infantil. Esse é outro benefício de pessoas treinadas e preparadas para trabalhar com crianças de comportamentos difíceis. Outra coisa, vai fortalecer o vínculo emocional dentro do Ministério Infantil. Na área do acolhimento, na área do aconselhamento pastoral dentro do Ministério Infantil, algo muito importante é o vínculo emocional entre educador e educando. Então, muitas crianças, elas vão se abrir com você, ela vai dizer para você o que está sentindo, o momento difícil que está passando, desde que haja um vínculo emocional. Então, esse vínculo emocional, quando eu tenho um ambiente harmônico, ele é fortalecido, a criança sente-se à vontade em conversar com o professor, com o voluntário do Ministério Infantil, dizer o que ela está passando, o que ela está sentindo, e isso é muito importante para o acolhimento emocional. Então, esse vínculo emocional também é fortalecido. Eu olho para aquela criança, percebo que ela está num momento difícil, eu vou procurar me aproximar dela e vou fortalecer esse vínculo para que ela sinta confiança em dizer para mim ou para você aquilo que está acontecendo. Então, isso é muito importante. Outro benefício é o fortalecimento do vínculo emocional. E, por fim, o crescimento emocional e espiritual saudável para aquelas crianças do Ministério Infantil. Não sei se você já ouviu falar em inteligência emocional. Então, a inteligência emocional vai nos ensinar a lidar com nossas emoções de uma maneira saudável. Então, dentro do Ministério Infantil, nós precisamos ajudar as crianças a lidar com as suas emoções de uma maneira saudável. E quando eu tenho uma equipe preparada, uma equipe treinada para isso, eu vou conseguir fazer isso, eu vou proporcionar tudo isso para o Ministério Infantil. Lembrando nisso, eu quero abrir um parênteses, o Instituto Barak tem um curso de especialização no aconselhamento de crianças no Ministério Infantil. Você que está assistindo esse curso, eu creio que esse assunto fala muito ao teu coração. Quer se tornar um especialista no aconselhamento de crianças no Ministério Infantil? Nós temos um curso online preparado para você num valor acessível para que você se torne um especialista. Nunca houve tantas crianças com problemas emocionais no Ministério Infantil como agora. E nós precisamos, dentro do Ministério Infantil, você, meu irmão, você, minha irmã, preparado, com conhecimento e ferramentas adequadas para lidar com essa criança. Nosso curso é totalmente online, com videoaula, apostila em PDF. Você vai aprender a identificar as causas e razões de crises emocionais em criança. Você vai aprender as consequências quando eu não trato uma crise emocional da criança, o que isso pode provocar com a criança e como usar técnicas adequadas para o aconselhamento das crianças dentro do Ministério Infantil. Se você tem interesse de se especializar no aconselhamento de crianças no Ministério Infantil, WhatsApp 19 98 235 2607. Quero saber mais sobre aconselhamento de crianças. Nós vamos dar todo o detalhe desse curso preparado para você, para te abençoar nessa área do aconselhamento emocional. Então, isso é importante. Pastor, por que é importante pessoas dentro do Ministério Infantil que saibam trabalhar com crianças de comportamentos difíceis? Porque eles vão identificar a razão desse comportamento difícil, vai dar o apoio emocional adequado, vai fazer o encaminhamento quando necessário para a área da saúde dessa criança ou adolescente. Então, por isso é importante. Quais são os benefícios de termos pessoas preparadas para trabalhar com essas crianças?
porque ele vai intervir de maneira preventiva antes que a situação se agrave, ele vai dar o apoio individualizado, então ele vai tratar a criança segundo a sua necessidade de maneira individualizada, vai melhorar o ambiente do Ministério Infantil quando essas crianças foram acompanhadas, aconselhadas e acolhidas de maneira adequada, vai fortalecer o vínculo entre educador e educando, aí a criança vai ter liberdade de se abrir com seus professores, dizer o momento que ela está passando, e isso vai promover um crescimento emocional e espiritual saudável nessas crianças. Gostou desse tópico? Deixa aí no comentário. Diga o que é importante para você até agora. O que você aprendeu? Escreva para nós também da onde você está participando desse curso. Eu estou na cidade de Campinas, São Paulo. E você? Da onde você está participando? Deixa aí no comentário. Vai agora lá e já dá um like, dá o teu joinha. Não se inscreveu no canal? Vai lá em se inscrever no canal, ative notificação. Toda vez que tiver uma aula nova, o Instituto Barak vai te informar. Faça isso e torne nosso canal relevante. Ponto 3 dessa aula: razões de comportamentos difíceis em crianças do Ministério Infantil. Muitas vezes a criança chega no Ministério Infantil agressiva ou se isola, de repente você não consegue com que ela participe das atividades, é uma criança que está sempre restrita lá no canto. Pastor, por que essas crianças apresentam esses comportamentos? Lembre disso, muitas vezes um comportamento difícil é um pedido de socorro. Essas crianças estão pedindo socorro, elas estão vivendo um momento emocional que não sabe lidar com a situação e com a emoção que estão sentindo e por isso estão apresentando esse comportamento. Pastor, quais são as razões que isso acontece? Primeiro, crise familiar. Muitas vezes a criança está vivendo um divórcio recente dos pais, outras vezes os pais estão pensando em se separar, outras vezes ela está sofrendo luto familiar, a perca de alguém muito querido na família. Então essa criança está numa crise familiar e ela não sabe o que fazer, não sabe como pedir ajuda. Então uma maneira dela mostrar para você que ela não está bem é o comportamento inadequado, é o comportamento difícil que ela está apresentando. Então, muitas vezes no aconselhamento pastoral, no aconselhamento dessas crianças, você vai procurar saber como é que está a família, qual é a situação da família, ela está num momento difícil, de repente o pai está desempregado, eles estão passando privação de alimento, estão vivendo uma situação difícil, de repente a criança estava numa escola particular por causa de um desemprego ou de uma mudança financeira, ela foi mudada para uma escola pública e ela não está conseguindo lidar com isso. Então, muitas vezes, comportamentos difíceis são reflexo de crises familiares. Eu falo que muitas vezes para ajudar uma criança, você vai ter de ajudar toda uma família. Então, trabalhar a situação de toda uma família. Então, primeira razão de comportamento difícil de criança é uma crise familiar. A criança está vivendo uma crise dentro de casa e ela está vendo toda aquela situação. Uma coisa importante, muitas pessoas acham que a criança não percebe o que está acontecendo dentro de casa. Quando eu vou fazer aconselhamento de crianças e vou conversar com os pais se assustam quando eu digo, olha, ele sabe o que está acontecendo, ela sabe o que está acontecendo e está refletindo no seu comportamento. Então, crise familiar, primeira razão de comportamento difícil nas crianças. Então, a criança está com comportamento difícil, vai procurar se aproximar da família e saber o momento que a família está vivendo. E muitas vezes você vai ver que está tendo uma crise dentro da casa e é por isso que a criança está com esse comportamento. Segundo, falta de atenção e valorização. Uma vez eu fui pregar num congresso infantil e no final eu costumo interceder pelas crianças individualmente e eu pedi para as crianças virem para mim orar e veio um menino de 10 anos e quando eu perguntei para ele qual é o teu pedido de oração, ele disse, ora para que meu pai e minha mãe me dê atenção. Eu tomei um susto, eu disse, mas por quê? Ele disse, olha, meu pai e minha mãe trabalham, começaram a fazer faculdade, eles não têm mais tempo para mim.
Então, muitas vezes a criança ela está se sentindo abandonada, ela está se sentindo sem atenção, sem valorização, e muitas vezes essa falta de atenção e valorização vai provocar um comportamento difícil. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, vai começar a conversar com essa criança, vai se aproximar dela, vai aumentar o vínculo que você tem com ela e vai começar a tentar identificar qual é a razão. E muitas vezes você vai ver que a falta de valorização e atenção são causas de comportamento difícil. Como é que eu vou tratar isso, pastor? Como é que eu vou ajudar essa criança? Conversando com os pais, dizendo para os pais, olha, teu filho, tua filha está sentindo a tua falta, ele está refletindo no seu comportamento, essa falta que ele sente. Muitos pais dizem, mas minha vida é corrida. Muitas vezes não é passar o dia todo com a criança, mas passar momentos de qualidade, ensinar os pais a terem momentos de qualidade com os filhos. Então isso vai ser muito importante. Então, segunda causa de comportamento difícil, a criança está sentindo a falta de atenção e desvalorização. Terceira, traumas e abuso, infelizmente, principalmente crianças vítimas de abuso sexual. Isso acontece muito, é muito comum. De repente a criança ela fica agressiva, ela está agressiva, está batendo nas crianças na escola, está agressiva com o pai, com a mãe. Muitas vezes ela é vítima de um abuso e ela está revoltada com a situação que está acontecendo, ela está revoltada com aquela situação que ela não tem controle. Então, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você vai perceber que isso é reflexo de abuso, tanto emocional como abuso sexual. Então, é muito importante nós observarmos se não houve um trauma, se a criança não sofreu um trauma, se a criança não está sofrendo abuso. Por quê? Porque muitas vezes comportamentos difíceis é reflexo de abuso ou trauma. Então, essa é a terceira razão de comportamentos difíceis em criança. Quarta razão, crise emocional pessoal. Então, muitas vezes a criança tem autoestima baixa, ela não se sente capaz, ela não sente que ela pode fazer, que ela é igual a outra, que ela tem a mesma capacidade intelectual. E essa falta de autoestima, essa crise emocional que a criança está vivendo, então muitas vezes ela é agressiva, não quer fazer a prova, não quer fazer a lição, não quer ir para a escola, está rebelde para ir para a escola, porque ela está vivendo esse momento de crise emocional pessoal. Então comece a conversar com ela. Uma coisa importante para os pais, para os educadores, a criança não está conseguindo, não está querendo ir mais para a escola. De repente ela está tendo dificuldade numa matéria, está tendo dificuldade com o professor, está tendo dificuldade, sofrendo bullying dentro da escola. Então eu preciso entender qual é a razão antes de punir, antes de rotular. Então entender essa razão. Então muitas vezes é uma crise emocional pessoal. Então vou ter de trabalhar a autoestima, vou ter de ajudar essa criança a entender o quanto ela é capaz de fazer, de realizar. Então vou fazer isso daí. Então esse daí é o quarto motivo. Outra coisa importante, modelagem comportamental inadequada. De repente a criança é agressiva com palavras e de repente você vai ver a família, então dentro da família todo mundo se agride com palavras. Então o modelo de comportamento que ela recebeu dentro de casa é esse. Então eu vou mudar todo um comportamento, então vou trazer para essa criança comportamentos corretos, qual é a maneira correta de agir, vou valorizar comportamentos corretos com essa criança. Então a modelagem de comportamento incorreta pode causar essa agressividade, esse comportamento difícil. E por fim, ambiente familiar disfuncional, uma família que não sabe ser família. Uma família que os pais não sabem qual é o papel dos pais, os filhos não sabem qual é o papel dos filhos, e muitas vezes você vai ter de trabalhar toda a constelação dessa família, todo o relacionamento dessa família, trazer o papel de cada um dentro dessa família para corrigir esse comportamento e ajudar essa criança. Pastor, quais são as causas de comportamento difíceis em crianças? Primeiro, crise familiar. Segundo, falta de valorização ou falta de atenção da criança. Terceiro, traumas ou abuso que essa criança está sofrendo. Quarto, crise emocional pessoal. Quinto, modelagem de comportamento inadequada. Sexto, uma família disfuncional.
Então, todas essas causas devem ser tratadas, devem ser trabalhadas de maneira adequada, de modo a ajudar essa criança a controlar esse comportamento, a mudar esse comportamento. Pastor, eu estou identificando esses casos, eu não consigo lidar com isso, como é que eu faço? Eu preciso de ajuda. O Instituto Barak está com a matrícula aberta para o curso de especialização no aconselhamento de crianças no Ministério Infantil. Nesse curso você vai ter todas as ferramentas para trabalhar com esses casos e ajudar as crianças. Mande o WhatsApp 19 98235 2607. Quero aprender mais sobre aconselhamento de criança e nós vamos te enviar toda a informação desse curso. Esse curso é um curso online, você vai estudar na tua casa, no teu tempo livre. Então isso é importante. Papel e caneta na mão, senha de número 2. Então escreve aí, senha de número 2. A ajuda vem através da identificação de sinais de alertas na criança. Então, senha de número 2. A ajuda vem através da identificação de sinais de alerta na criança. Senha de número 2. A ajuda vem através da identificação de sinais de alerta na criança. Anota a senha 2 no final da aula 4, não mande agora, só no final da aula 4 você vai enviar as 4 senhas e para nós, com o nome completo, em até 30 dias, nós vamos te enviar um lindo certificado. Pastor, eu quero o e-book, eu quero a apostila, envie para nós. Quero abençoar o projeto e nós vamos te enviar o link para você enviar uma oferta a partir de R$10 para o Instituto Barak e receber a apostila com todo o conteúdo. A aula é resumida, a aula é muito rápida, mas na apostila tem muita coisa que vai te ajudar bastante. Essa apostila vai te abençoar bastante. Então envie, quero abençoar o projeto. Nós vamos enviar o Pix ou depósito bancário, você escolhe e você vai enviar a oferta a partir de R$10 e receber o e-book completo. Deus te abençoe, é muito bom ter você como aluno. Fique na paz do Senhor. Amém.